aula 14, Geografia, página 104. A transformação da paisagem urbanas. A paisagem retratada na fotografia foi transformada pelos seres humanos. As construções que aparecem nela são todas iguais? Ainda é possível enxergar a natureza em meio de construções humanas? Nessa fotografia aqui, dessa página, vocês acham que conseguem visualizar as construções que aparecem nelas? E elas não são todas iguais. Pode ver que não são todas iguais, são diferentes. E é possível enxergar a natureza sim, em meio de tanta construção. Seria melhor se não houvesse tanto prédio, tanta construção. Deveria ter mais árvores, porque o ambiente fica bem melhor, menos poluído. A cidade de Olinda, em primeiro plano, e Recife ao fundo, no estado de Pernambuco, 2015. Essa fotografia que está aqui, essa imagem. Da página 105. A cidade não é apenas composta de pessoas, casas, ruas, comércios e outras construções, mas também de elementos da natureza, que ainda restam da paisagem original, antes da intervenção humana. Desse modo, a cidade há elementos tanto culturais como naturais, e ela é uma prova concreta do poder dos seres humanos de transformar o espaço. O Parque Municipal Américo René, no primeiro plano e Serra do Curral, ao fundo, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 2016. Muita construção, muito. Avenidas, ruas, praças. Tem bastante árvores, mas tem muitos prédios, muito comércio. Número 1. Você acredita que antes de todas as construções feitas pelo ser humano, a paisagem da cidade era muito diferente? E por quê? 2. Você já parou para pensar há quanto tempo existe a cidade em que você estuda? Você sabe quando ela foi fundada? Resposta pessoal do aluno. Para pesquisar. Número 3. As transformações realizadas foram ou são realmente necessárias para que possamos viver melhor? E por quê? Resposta pessoal. Página 106. Página 106, Geografia. 106. A transformação do espaço pela sociedade. Os seres humanos transformam a natureza. Milênios atrás, nossos ancestrais construíram abrigos para sobreviver às temperaturas extremas ou se proteger de animais. Outros erguiam fortalezas para se proteger de invasores. Hoje em dia, pode-se verificar transformações como ruas, pontes, túneis, sistemas de encanamento, iluminação, prédios. São muitos os exemplos da intervenção humana no espaço. Transforma-se o espaço para melhor viver nele. Ao longo do tempo, a natureza foi modificada com o crescimento das cidades. Assim, o espaço natural se transforma cada vez mais em espaço geográfico. Espaço geográfico. O espaço geográfico pode ser definido como espaço natural transformado pelos seres humanos, independentemente do tamanho e da intervenção. Ele apresenta elementos culturais, não importando a quantidade desses elementos. Uma casa no meio de uma floresta é um exemplo de produção do espaço geográfico, assim como uma grande cidade repleta de prédios.
as imagens aqui da floresta Presidente Figueiredo, espaço natural que não apresenta nenhum elemento cultural, nenhuma intervenção humana. Não há nenhuma casa nessa imagem aqui, nessa primeira imagem. Na segunda imagem, casa em Petrópolis, casa em Pratópolis. Mesmo que predomina nesta paisagem a natureza, há um elemento natural. Por isso, ele é considerado um espaço geográfico, porque existe uma casa nessa paisagem aqui. Cidade de São Paulo, exemplo de espaço geográfico, com muitos elementos culturais, vários prédios, vários comércios, ruas, avenidas. Página 107, número 1. Por que o espaço natural é transformado pela sociedade? 2. O que é espaço geográfico? 3. Por que podemos afirmar que as cidades são exemplos claros de espaço geográfico? 4. Cite exemplos de construções humanas encontradas no local em que você mora. Aí seria uma conversa com vocês. Então, seria ruas, casa, prédio, comércios. 5. Podemos afirmar que as duas fotografias abaixo apresentam espaços geográficos e por quê? A primeira imagem, arranha-céu em Singapura. Na outra imagem, fábrica localizada em uma fazenda de soja. Aí vocês vão observar as duas imagens e responder. Página 108. O que mudamos de lugar? O espaço geográfico se transforma conforme aumenta o número de pessoas e, consequentemente, cresce a demanda de novos espaços e desenvolve-se novas formas de intervenção na natureza. Assim, são construídos prédios, rodovias, casas, etc. Com o avanço da tecnologia, pode-se transformar extensas áreas de desertos em cidades. Já é possível criar lagos e até mesmo ilhas artificiais. No entanto, há transformações que podem prejudicar intensamente o meio ambiente, como reduzir o tamanho de grandes florestas rapidamente. Observe a seguir a fotografia de Dubai, a cidade dos Emirados Árabes Unidos, localizada no deserto da Arábia, no Oriente Médio. Ela foi construída muito rapidamente e ainda hoje surpreende pela intensidade da intervenção humana no local. A transformação dos rios também é uma prática comum e mais um exemplo de modificação de paisagem. Muitos rios integram as grandes cidades, apresentam traçado mais linear do que o original, diferentemente de rios situados em lugares com menor intervenção humana. Seus trajetos são alterados, suas curvas são atenuadas e a vegetação é retirada de suas margens. Página 109. A transformação da natureza pela ação humana pode promover melhor a quantidade de vida para a sociedade. Porém, nem sempre as alterações são bem planejadas e, em muitos casos, há prejuízos enormes para o meio ambiente. A distribuição de floresta, a alteração de traçado de rios e a criação de grandes órgãos modificam bastante o espaço natural, ameaçando diversas espécies de animais e vegetais que muitas vezes não conseguem se adaptar ao novo ambiente. Gotinhas de saber. Enchentes. A ação humana sobre os rios que cortam grandes cidades podem ser catastrófica, caso não seja bem pensada.
Um grande problema derivado intervenções humanas mal planejadas, recorrente em algumas cidades do Brasil e no mundo. São as enchentes. O transbordamento de um rio quase sempre está relacionado com a impermeabilização e a ocupação de áreas que pertenciam à sua margem, chamadas várzeas. Quando ocorreu uma chuva muito intensa, a infiltração da água no solo é impossibilitada, resultando em enchentes. E muitas pessoas fazem casa nas encostas. Com isso, há deslizamento e tudo desaba. Bem próximo ao rio, fazem casa assim no rio mesmo. Não se pode fazer um casa ao lado do rio. Página 110, paramos aqui na 110. Elas são atividades para vocês realizarem também. Número 1. Por que a sociedade transforma a natureza muito mais intensamente hoje do que no passado? 2. A frase abaixo está correta ou incorreta. Justifique sua resposta. 3. Observe a imagem e responda os itens a seguir. Letra A. Qual é o nome do problema retratado? B. Qual é a relação entre os rios existentes nas áreas urbanas e o problema retratado na imagem? C. Como a sociedade interfere nos rios, aumentando a probabilidade de ocorrer o problema retratado. Então, na outra aula de correção, venho para corrigir com vocês. Um bom dia, fique com Deus. Beijo!